sinal que ela está se instalando é a irritabilidade do paciente, né? O paciente começa a ficar irritado porque o quadro ali já não tá legal, e às vezes o próprio paciente nem sabe por que ele está sentindo aquela irritabilidade, né? Mas é porque alguma coisa lá dentro já não tá legal, já está começando a se instalar, então. Quantas horas em média dura essa fase de pródromo? Então, isso é muito variável, né, de paciente para paciente, alguns mais, alguns menos, mas algumas horas, né, 2, 3 horas, às vezes um pouco mais. Tem gente que às vezes tá lá irritado, passa até mais tempo que isso, às vezes uma tarde toda, às vezes o próprio... Vai chegar a durar um dia? Ah, tem paciente que chega assim, fica o dia todo irritado, aquela tensão, sim, pré-dor de cabeça que a gente fala. A pessoa às vezes não sabe, né? Mas aquilo já é um sinal. Aquilo já é a primeira fase, o primeiro sinal. Muito bom, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para falar de dor de cabeça, enxaqueca e cefaleia. E agora, nós vamos comentar um pouco com vocês sobre as fases da enxaqueca, Ronaldo Previlato. Vamos lá, começando pela fase inicial, né, da enxaqueca, que a gente chama fase de pródromo. O que é essa fase de pródromo, Ronaldo Previlato? Explica pra gente. É a primeira fase da enxaqueca, né? É quando a enxaqueca, a dor de cabeça mesmo, ela começa a se instalar, né, no paciente, e a gente tem aí como sinal um sinal que ela está se instalando é a irritabilidade do paciente, né? O paciente começa a ficar irritado porque o quadro ali já não tá legal, e às vezes o próprio paciente nem sabe por que ele está sentindo aquela irritabilidade, né? Mas é porque alguma coisa lá dentro já não tá legal, já está começando a se instalar, então, a crise da enxaqueca, né? Depois dessa fase de pródromo... Quantas horas em média dura essa fase de pródromo? Então, isso é muito variável, né, de paciente para paciente, alguns mais, alguns menos, mas já algumas horas, né, 2, 3 horas, às vezes um pouco mais. Tem gente que às vezes tá lá irritado, passa até mais tempo que isso, às vezes uma tarde toda, às vezes o próprio... Vai chegar a durar um dia, Ronaldo? Ah, tem paciente que chega sim. Fica o dia todo irritado. Aquela tensão. Sim. Pré-dor de cabeça que a gente fala. A pessoa às vezes não sabe, né? Mas aquilo já é um sinal. Aquilo já é a primeira fase, o primeiro sinal. Olha que importante, pessoal. Quando você educa o seu paciente, ele vem no nosso tratamento. Nessa fase de pródromo, que é a fase inicial de dor de cabeça, a gente pode implementar um raciocínio, como por exemplo... Sim. Se você tá... Que o paciente com dor de cabeça, o famoso enxaquecose, né, que a gente chama, né, o paciente que já sofre desse mal, ele sabe e reconhece quando a dor de cabeça dele está vindo. Exatamente. Então, nessa fase de pródromo, que dura algumas horas ou até mesmo dias, né, um dia, né, ele pode acelerar os exercícios que a gente passou para ele. Intensificar esse exercício de, por exemplo, retração cervical generalizada ou a retração bloqueada em C2, fazer, por exemplo, em hora, aquilo ou que foi até diagnosticado mesmo, exatamente, ele, né? Ou a cada 15 minutos. Sim. Então, se você implementar esse raciocínio para um paciente que na fase de pródromo, na fase inicial de dor de cabeça, já sabe que essa dor de cabeça está vindo, está chegando, e ele fizer este exercício a cada hora em hora, ou pelo menos a cada 15 minutos, que é o máximo que pode, ele pode sim diminuir essa crise de enxaqueca que está por vir. Sim. E aí, essa fase ainda de irritabilidade, às vezes ela até se confunde, e não são todos os pacientes que conseguem detectar. Por exemplo, você pega uma mulher que tenha sintomas fortes de TPM, às vezes ela até fica na dúvida, né? Essa irritabilidade é da minha TPM, que ela já é forte, ou é o quadro de dor de cabeça, da enxaqueca, que está se instalando, né? Então não são todos os pacientes que têm essa sensibilidade para feeling, né, de saber. Para saber que está se instalando a dor de cabeça. A próxima fase, depois do pródromo, né, que é a fase de aura, essa sim, ela não deixa dúvidas. Essa daí, o paciente que possui enxaqueca, e nesse caso com aura, que
1/3 dos pacientes que apresentam enxaqueca tem aura, né? Essa não deixa dúvidas. A aura é, na grande maioria das vezes, um fenômeno visual, né? Em 70% dos casos, e que a pessoa portadora começa a enxergar luzes cintilantes, flocos nodulares, enfim, algo na visão que atrapalha ela formar a imagem como um todo, né? E começa a ver esses pontos brancos, cintilantes aí na visão. Essa sim é uma fase que ela dura às vezes até 1 hora, né? E aí a gente orienta, se a pessoa deixou escapar a primeira fase da enxaqueca, que não fez os exercícios, não tomou suas medidas necessárias para combater a instalação do quadro de enxaqueca, agora é a hora dela se mexer. Ela vai ter 1 hora aí, mais ou menos, de aura, e alguns minutos a 1 hora, e nessa fase a gente consegue bons resultados. Se a pessoa, ela vai ter a sensibilidade porque ela vai estar enxergando, né? Aí vai estar muito claro, né? Nessa hora é uma hora sensacional para tomar o remédio, para tomar o nosso remédio, né? Quer dizer, o remédio dele, né? Sim. Mas o remédio que a gente passou, que a gente prescreveu. Então essa é uma hora que ela não deve deixar escapar. Ela não deve deixar escapar porque ela é muito mais, ela avisa com sinais mais fortes até do que a irritabilidade, né? A irritabilidade faz parte do ser humano, né? Às vezes a pessoa na fase de pródromo ou não, ela tá irritada, né? Sim, então sim. É mais difícil de detectar nessa fase de pródromo essa irritabilidade. Talvez o bocejo, né, excessivo também, é um dos sinais. Um dos sinais, né? Também, é um né? dos sinais. Mas na fase de aura, então seria importante. Pessoal, anotem isso, essa informação é importantíssima. Quer dizer, todos que nós estamos passando aqui são importantes, mas essa informação da aura que o Ronaldo está passando é muito importante. Ou seja, fazer o exercício na fase de aura também é de fundamental importância. Se você puder acelerar ali. Se ela dura mais ou menos 1 hora, essa fase de aura na enxaqueca, na dor de cabeça, e se você puder fazer durante essa 1 hora que ela dura, 4 vezes o exercício a cada 15 minutos, a chance é bem maior desse paciente ter uma crise mais amena de dor de cabeça. Ou você conseguir até interromper o ataque de dor de cabeça. O ataque de dor de cabeça, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu já tive a felicidade de atender paciente com aura na avaliação. A pessoa chegar ali e eu acredito que na própria sala de espera ela devia tá vendo o celular, alguma coisa ali. Eu tive essa sorte. Então, acho que a própria luz do celular acabou disparando aí, talvez uma fase de enxaqueca, porque a gente sabe que os olhos, né, a parte visual... Captam, né? Captam tanto visual, quanto auditiva, quanto olfativa, né? São três gatilhos importantes de enxaqueca. Tem os 10 principais, que aí entra estresse, alimentos... Postura, sono, né? Então, são vários. E aí a pessoa chegou com aura, durante a avaliação ela estava com aura. E a gente fazendo os exercícios da avaliação, ela falou assim, não, eu já não estou mais enxergando o que eu estava vendo aqui, passou. Então, eu tive essa sorte também de falar assim, não, realmente funciona para combater, e ela estava nessa 1 hora aí do quadro de instalação, que pode demorar até 1 hora, do quadro de instalação da aura, que antecede a terceira fase, que é a fase de cefaleia propriamente dita, a fase de dor de cabeça da enxaqueca, que aí ela vai demorar de 4 a 72 horas aí, né? E falando de enxaqueca, geralmente ela tem a característica de ser mais unilateral, né? Ela tem essa característica de ser mais unilateral. Então aí eu falei, as técnicas de avaliação geralmente são as mesmas técnicas que tratam, né? Sim. Nossa avaliação praticamente já é nosso tratamento. Sim, e aí a gente conseguiu ali no consultório que a aura diminuísse e o ataque de dor de cabeça a gente acabou evitando cessando, com os exercícios abolindo, né? Com os exercícios da avaliação. Eu insisti que ela continuasse, e a visão dela foi melhorando naturalmente, né? E então depois a terceira fase seria de 4 a 72 horas
essa fase de cefaleia, que aí se a pessoa não fez nada para interferir, ela é uma cefaleia da enxaqueca, ela é de moderada a grave, é uma dor forte. Por isso que a enxaqueca é tão famosa, né? Mais do que a cefaleia tensional, que a cefaleia tensional ela é mais frequente. Porém, a intensidade dela é de leve a moderada, né? Já da enxaqueca é de moderada a grave. Então a enxaqueca eu falo que acaba fazendo mais sucesso que a cefaleia tensional, né? Ela é mais comentada, mais falada. Mesmo a frequência dela dentro das cefaleias primárias, sendo de 15% a 16%, e da cefaleia tensional chegando a 70%. Mas mesmo assim a enxaqueca é mais famosa. A enxaqueca é mais famosa. Lembrando que a enxaqueca, cefaleia e tudo isso é dor de cabeça, né, gente? Sim. Então, para nós, terapeutas, gente, o tratamento não vai mudar. Tá? Da enxaqueca para a cefaleia tensional, a gente vai atuar ali na cervical alta, no pescoço do paciente, porque ali que está o núcleo cérvico trigeminal, né? Que é o amplificador, né? Que tem o botão da dor de cabeça. Então, só lembrando que enxaqueca e cefaleia, para nós terapeutas, a gente vai tratar do mesmo jeito. Sim. E aí depois dessa fase de 4 a 72 horas, né, de dor de cabeça... Que é a fase de cefaleia, né? Sim, que tem a dor de cabeça. Aí começa uma fase que ela é variável para cada paciente, que é pós-dromo, né? Então tem a pródromo, que é a primeira fase, e a pós-dromo, que é a última fase, né? Essa última fase é a fase de arremate, né? Então, se pensar a dor de cabeça, o indivíduo literalmente travou uma guerra ali, né? Contra a dor de cabeça, o organismo dele. Então, depois dessa fase de dor de cabeça, nós temos sinais e sintomas aí depois dessas 4 a 72 horas, nessa última fase, que é aquela fase que o organismo relaxa, né? Então, é sonolência, bocejo, cansaço, né? É como se tivesse feito um exercício de alta intensidade. É como se fosse uma ressaca. É uma ressaca pós dor de cabeça, que é o arremate aí. A pessoa realmente fica assim, indisposta, né? Muito bocejo, vários sinais de cansaço, sonolência, né? Esse aí é o arremate, é o final do ciclo da enxaqueca, como se ela tivesse apertado a tecla de reset, e dali ela vai começar agora o organismo, em teoria, começar tudo bem de novo, porque ela passou pelo estresse. Começar a recuperação, né? Exato. Para voltar ao normal. Então, em resumo, né, das fases da enxaqueca, nós temos a fase de pródromo, que é a primeira fase, a fase inicial da dor de cabeça. A fase de aura. A fase de pródromo, lembrando que pode durar aí algumas horas ou até um dia, a gente não sabe, né? Sim. É uma média. A fase de aura, que pode durar até 1 hora. Lembrando que todas essas fases, o exercício é eficaz, né? Mas na fase de aura, então, você pode abortar uma crise, que a fase de aura é a fase antes da crise de cefaleia propriamente dita, que pode durar de 4 até 72 horas, né? 4 horas até 72 horas. E depois vem a fase de pós-dromo, que é a fase já da recuperação desse paciente. Esse paciente já está saindo da crise, né? É a fase da fadiga, a fase do bocejo, do cansaço. É o arremate. O arremate final. É como se fosse uma ressaca para o paciente. Então, fase de pródromo, aura, cefaleia propriamente dita e a fase de pós-dromo, né? São as 4 fases da enxaqueca, que são as fases de uma crise de enxaqueca, né? Sim. Muito bom. Beleza, pessoal. Rapaz, mais uma vez aí, esclarecendo as dúvidas do nosso pessoal, do nosso público, com relação a essas fases de enxaqueca. É importantíssimo vocês saberem isso, pessoal, para poder educar o paciente de vocês com a fase que tem que passar o exercício, onde ele tem que intensificar um pouco mais o exercício, tomar mais o nosso remédio, quer dizer, o seu remédio, né? Que é o paciente, que foi prescrito. Que foi prescrito, para que ele possa atingir realmente o objetivo, que é a melhora e a cura da dor de cabeça. Exato. Valeu, pessoal. Ativa o sininho. Se inscreva no nosso canal. Marca nos nossos comentários. Encaminhe aí para os fisioterapeutas que vocês conheçam. Demais dúvidas, sugestões de vídeos, podem colocar aqui embaixo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Que Deus abençoe.